Oi pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre o trabalho técnico-social. Aí você me pergunta, ué Samuel, o trabalho do ATS não envolve apenas arquitetos? Na verdade, o trabalho técnico-social é um componente obrigatório de diversas políticas públicas, inclusive aquelas relacionadas à moradia, e que, embora não sejam desenvolvidos por nós arquitetos, é essencial para a ATS. Mas calma, você vai entender melhor o motivo pelo qual estamos falando sobre isso ao longo desse e dos próximos vídeos. Trouxemos algumas convidadas especiais para nos explicar o que é, qual a relação com a ATS e por que o trabalho técnico-social é tão importante. Mas antes é interessante retomarmos um ponto muito abordado aqui no curso e que talvez seja a principal mensagem que queremos passar. A moradia é muito mais que um espaço construído. Ela é uma forma material de inclusão social, mas que não se encerra em si. É a porta de entrada para diversos outros direitos constitucionais básicos. No vídeo 5 dessa série, aprofundamos o debate sobre ATS e o direito à cidade. E nele concluímos que o direito à cidade vai muito além do direito de habitar em uma moradia digna, né? Então agora a gente vai ver que a estrutura social brasileira se ergue sobre a desigualdade do acesso à terra, à moradia, ao trabalho formal e também à educação e à saúde. A estrutura desigual de renda se vincula a fenômenos como o racismo estrutural e institucional, o preconceito, a discriminação aos seus povos originários, o preconceito à população em situação de rua e outros grupos socialmente invisibilizados. A violência social e estatal incide preponderantemente sobre pessoas pobres, pretas, mulheres e LGBTQ+. Esses fenômenos se apresentam de modo complexo no contexto da moradia. Portanto, abordar a falta de habitações ou das moradias precárias vai além de prover um teto. É preciso compreender e enfrentar essas outras questões também. E assim, podemos partir do entendimento de que o trabalho em ATS extrapola a produção da habitação digna e incide num contexto mais amplo, marcado por esses determinantes sociais e estruturais, o que torna a promoção de justiça social, conscientização coletiva e emancipação política uma atuação necessária e complementar à produção de moradia. Mas isso só é possível por meio da vivência, de um contato antropológico, onde se estabelece uma relação de confiança e de troca, apoiada na prática dialógica, no arranjo multidisciplinar. E à medida que se consolidam essas relações entre os diferentes profissionais e a comunidade, também emergem conflitos e divergências, o que exige uma atuação consciente e sensível de todos os profissionais envolvidos, tanto para superar esses conflitos de percurso, quanto para se alcançar uma transformação mais profunda daquela realidade. E sendo assim, a atuação estritamente técnica do arquiteto não é suficiente. Se por um lado um acúmulo teórico e operacional é essencial para a produção da habitação, por outro, é insuficiente se não tiver atrelado a compreensão do ambiente comunitário, o ambiente institucional, a capacidade de adaptação às circunstâncias e a uma leitura crítica tanto da cultura profissional quanto das formas de estruturação dos sistemas de decisão e de controle político. Mas esse é um processo gradual de amadurecimento profissional, que, embora não se esgote nas universidades, requer um percurso de formação profissional diferente do que vemos nos cursos de arquitetura atualmente. No primeiro vídeo desse curso, a Mari falou um pouco sobre a importância do contato com a ATS dentro dos cursos de arquitetura e urbanismo. Mas, para além de tornar a ATS conhecida dentro dos cursos de graduação, a gente precisa avançar na própria prática de ensino e formar arquitetos e urbanistas mais sensíveis e mais conscientes às demandas sociais. A nossa formação está muito sedimentada na técnica da arquitetura e urbanismo. Não estudamos a fundo os problemas e as relações sociais, ao mesmo tempo em que a prática da extensão universitária ainda não é muito incentivada, sendo que é nesse espaço que se possibilita, a partir da experimentação e da vivência, uma formação mais sensível, mais situada e mais atenta. Por outro lado, essas questões são muito aprofundadas pelas áreas das ciências humanas, das sociais aplicadas,
a exemplo do que acontece no curso de serviço social. O objeto dessa profissão se dá justamente no estudo, análise e intervenção nas expressões da questão social, a qual é produzida e reproduzida pela estrutura da sociedade capitalista, expressa em inúmeras contradições que a gente já viu e vai ver mais a seguir. Portanto, vemos que trata-se de formações e sensibilidades distintas, o que não quer dizer que sejam incompatíveis, muito menos excludentes, mas que precisam ser trabalhadas em conjunto no enfrentamento das demandas sociais. E é justamente isso que a gente quer aprofundar aqui agora. Essas questões relacionadas a lacunas na formação do arquiteto, veremos no próximo vídeo. A ideia aqui é apenas nos situarmos e partirmos do entendimento dos limites da nossa formação e de como é e até que ponto ela pode avançar. O serviço social, ao qual compete o trabalho técnico-social, é uma profissão reconhecida legalmente no Brasil desde a década de 1950. Tendo o processo formativo se iniciado na área na década de 1930, com 2 escolas de serviço social, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. É uma profissão inscrita na divisão sociotécnica do trabalho e foi concebida como elemento integrante das respostas que a sociedade capitalista apresenta às inúmeras expressões da questão social. Portanto, se considerarmos as palavras de Yamamoto, que afirmam que a profissão é um produto sócio-histórico que adquire sentido e inteligibilidade na dinâmica societária, da qual é parte e expressão, decifrar essa especialização do trabalho supõe, nesse sentido, elucidar os processos sociais que a geraram e que geraram a sua necessidade social, o significado de suas ações no campo das relações de poder econômico e político, das relações entre as classes e destas com o Estado, assim como o envolvimento no debate teórico e cultural de cada tempo histórico. Diferentemente da atuação de arquitetos e urbanistas, que historicamente ocorre sob a condição de profissional liberal, os assistentes sociais, apesar de legalmente assim também serem considerados, atuam centralmente em instituições públicas, ou seja, seu empregador é o Estado, mesmo em algumas situações atuando na iniciativa privada. Portanto, é uma profissão que reconhece o seu caráter contraditório, tendo o Estado como seu principal empregador. Atua em expressões da questão social através de políticas públicas que asseguram a reprodução da classe trabalhadora e de segmentos populacionais em situação de vulnerabilidade social. É uma profissão que refuta a neutralidade e a imparcialidade e assume o compromisso ético-político na luta pelos direitos humanos e pela justiça social. Nesse sentido, é importante compreender que o Estado é, sim, a instituição responsável pela implementação de políticas sociais, mas não o faz de modo universal, pois, especialmente nos Estados capitalistas, que operam sob a lógica neoliberal, os serviços públicos são entendidos como mercantilizáveis e, por esta razão, os direitos sociais básicos não são ofertados universalmente a toda a população, pois o Estado oferece concessões de determinados serviços também ao setor privado, como é o caso da educação, saúde, a moradia e, recentemente, se intensifica a privatização da Previdência Social. Há ainda outros elementos na forma de o Estado operar que interferem diretamente no trabalho cotidiano de assistentes sociais, a exemplo do caráter repressivo e da regulação das relações privadas. Ou seja, conforme nos fala Marilda Yamamoto, o Estado captura os espaços privados, todo o cotidiano passa a ser administrado, impregnando-o da lógica da mercantilização universal das relações sociais. Invade áreas, outrora espaços de autonomia, como a família e suas relações. Esta perspectiva precisa de atenção dos profissionais de serviço social, ao atuarem em relações sociofamiliares, de vizinhança e também comunitárias, procurando manter a compreensão dos determinantes estruturais que conformam as relações sociais, sob pena de reforçar a aparência de natureza privada das manifestações sociais, e tomá-las como um problema do indivíduo isolado e não como resultantes das relações sociais concretas e das relações de classe. Esta relação próxima entre serviço social e Estado também constantemente tem sido alvo de uma certa confusão.
Isso se deve ao fato de o Estado ser o maior empregador de assistentes sociais, atribuindo a esses profissionais essencialmente o caráter de servidores públicos, ou mesmo de o serviço social passar a ser encarado como uma política pública. Para facilitar o entendimento da atuação do profissional de serviço social e evitar essas e outras confusões, evidenciaremos a partir de agora os espaços socioocupacionais, o público beneficiário e as políticas públicas nas quais frequentemente os assistentes sociais trabalham. Os espaços socioocupacionais compreendem tanto o Estado, como já mencionamos anteriormente, através de secretarias municipais e estaduais de diversas áreas, em seus equipamentos de atendimento à população, CRAS, CREAS, Centro POP, CAPs, unidades básicas de saúde, casas de passagem, centros de acolhimento e abrigamento, conselhos de políticas públicas, assim como outros órgãos, Tribunal de Justiça, Ministério Público, unidades de privação de liberdade e detenção, órgãos federais como INSS, universidades, hospitais universitários, etc. Atua também em organizações sem fins lucrativos, fundações sociais, organizações sociais, OCIPs, comunidades terapêuticas. Esta profissão, seus profissionais também militam em movimentos sociais e atuam também em organizações privadas. O público com o qual os profissionais de serviço social atuam é também heterogêneo e se encontra em condições diversas. São crianças em situação de violência, de abandono, de adoção, em espaços de acolhimento, integrando o sistema educacional. São adolescentes em conflitos com a lei, em experiências de primeiro emprego, gestantes, mulheres em processos políticos formativos, em situação de violência, pessoas com deficiência, enfim, populações tradicionais, imigrantes e refugiados, população em situação de rua, uma infinidade de sujeitos que fazem parte do cotidiano do trabalho dos assistentes sociais. Em relação aos direitos sociais, as legislações e políticas públicas nas quais os assistentes sociais atuam, a lista é extensa. Afinal, o público com o qual trabalhamos é bastante diversificado e as expressões da questão social sobre as quais atuamos são complexas. A ênfase que damos é a atuação de assistentes sociais na política de assistência social, a qual tem maior interface com a política habitacional e urbana de maneira ampla, materializada nos municípios. Atualmente, a política de assistência social tem sido a área com maior incidência de profissionais de serviço social, pois, a partir de sua implementação em 2004, rapidamente se estruturou na grande maioria dos municípios brasileiros, independentemente de seu porte territorial ou demográfico. A implementação desta política foi decisiva na orientação da atuação de equipes multiprofissionais por territórios. Estes territórios definidos para além da demarcação física, mas pelos componentes sociais e culturais que o conformam, ou seja, pelo pertencimento dos sujeitos que os ocupam, neles vivem e atribuem sentido. A Política Nacional de Assistência Social tem a sua base legal na Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei nº 8.742, de 1993. E nesta lei, a política de assistência social é definida como sendo direito do cidadão e dever do Estado, política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizadas através de um conjunto integrado de iniciativas públicas e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. A operacionalização desta política nos municípios ocorre sob a gestão do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, cuja premissa é a ação descentralizada e participativa. Os serviços, programas, projetos e benefícios têm como foco prioritário a atenção às famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de organização desses trabalhos. Há uma busca pela ruptura com as práticas assistencialistas e clientelistas que marcam a tradição política brasileira. O SUAS pressupõe ainda a gestão compartilhada e seu cofinanciamento pelas 3 esferas de governo, com definição clara das competências técnico-políticas da União, Estados, Distrito Federal e municípios, com a participação e mobilização da sociedade civil. O SUAS se materializa em serviços, programas, projetos e benefícios que visam assegurar direitos de cidadania e inclusão social,
divididos em 3 níveis de complexidade: a proteção social básica e a proteção social especial, esta de média e alta complexidade. Integram o SUAS equipamentos como o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é uma unidade pública estatal que oferta serviços emergenciais ou continuados a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. O CREAS, que é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, e a unidade pública estatal que oferta serviços da proteção especial, especializados e continuados, de modo gratuito, a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. Além da oferta da atenção especializada, o CREAS tem o papel de coordenar e fortalecer a articulação dos serviços com a rede de assistência social e as demais políticas públicas. O Centro de Atendimento à População em Situação de Rua, que é o Centro POP, os serviços de acolhimento em famílias e de acolhimento institucional, dentre outros. Esta é a política social do município com grande interface e potencialidade de interação com a política de habitação, pois é ela a gestora do CAD Único, o Cadastro de Pessoas em Situação de Renda, que permite o acesso a vários serviços públicos, desde o acesso ao Bolsa Família, ao benefício de prestação continuada, que é o BPC, a auxílios emergenciais em situação de calamidades e desastres naturais, ao aluguel social, ao financiamento habitacional, dentre tantos outros benefícios e serviços. Mas há outras políticas sociais públicas no município que também podem contar com a atuação de assistentes sociais, tais como a saúde, a educação, a segurança alimentar e nutricional e a política urbana de um modo bem amplo. Para sedimentar o que a Silvana nos explicou até agora, aqui vão algumas dicas para não confundir. Assistente social é o profissional inscrito no Conselho Regional de Serviço Social. Serviço social é a profissão. Para ser assistente social, é necessário formação universitária em curso de bacharelado em serviço social. Assistência social não é curso e nem profissão. Assistência social é política pública e, juntamente com a saúde e a previdência social, integram a Seguridade Social brasileira. O assistente social atua em diversas políticas públicas e não somente na política de assistência social. Bem, até agora introduzimos a profissão de serviço social, suas atribuições e formas de atuação, bem como seus espaços socioocupacionais e políticas relacionadas. Agora, com isso evidenciado, podemos avançar e entender a relação do trabalho técnico-social com a moradia efetivamente. Para isso, é interessante que elucidemos outros 2 termos determinantes: a questão social e a seguridade social. A questão social é explicada por Yamamoto como expressão das desigualdades inerentes ao processo de acumulação e dos efeitos que produz sobre o conjunto das classes trabalhadoras e sua organização. A questão social não é um fenômeno recente, típico do esgotamento dos chamados 30 anos gloriosos da expansão capitalista. Trata-se, sim, de uma velha questão social, inscrita na própria natureza das relações sociais capitalistas, mas que na contemporaneidade se reproduz sob novas mediações históricas. A questão social condensa o conjunto das desigualdades e lutas sociais produzidas e reproduzidas no movimento contraditório das relações sociais, alcançando plenitude de suas expressões e matizes em tempo de capital fetiche, ou de valorização da mercadoria. As configurações assumidas pela questão social integram tanto determinantes históricos objetivos, que condicionam a vida dos indivíduos sociais, quanto as dimensões subjetivas, fruto da ação dos sujeitos na construção da história. Já, ao falarmos de seguridade social, podemos entendê-la como definida constitucionalmente no artigo 194, que compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Mas não só. No âmbito do serviço social, a Seguridade Social é entendida como um padrão de proteção social de qualidade, com cobertura universal para as situações de risco, vulnerabilidade ou dano dos cidadãos brasileiros. Em relação à atuação dos profissionais de serviço social na questão da moradia, muitos desafios se apresentam
pois, como mencionado no início do vídeo, esta situação de déficit de moradia não se resolve pela provisão de unidades habitacionais através da propriedade privada, ainda que elas sejam imprescindíveis. É necessário compreender que, historicamente, o público que demanda a política pública de habitação integra parcela da classe trabalhadora cuja renda é insuficiente para prover as suas condições mínimas de vida, dependendo, inclusive, de serviços e benefícios viabilizados pelo Estado no âmbito de outras políticas, a exemplo da saúde, assistência social e educação. Ou seja, na profissão de serviço social, consolidou-se o entendimento de que o direito à moradia integra a Seguridade Social, entendida de modo amplo como expressão da proteção social que cabe à população, ainda que constitucionalmente a Seguridade Social não abarque a moradia. Neste trabalho é importante observarmos que temos que ter presente que o acesso aos direitos sociais, incluindo a moradia, não ocorre de modo espontâneo. A sua concretização é dependente da implementação de políticas sociais e ainda de agentes que atuam na consecução desse direito. Deste modo, reforçamos o caráter descentralizado municipal das políticas sociais e a atuação territorializada, situada de forma mais específica como resposta às expressões da questão social, pois rompe com a lógica tecnicista da oferta de soluções padronizadas em escala nacional. Neste sentido, a compreensão da diversidade étnica, social e cultural da população brasileira, suas formas de organização e produção da existência, a conformação de valores, costumes, relações sociais e a organização coletiva, demanda dos profissionais que atuam nesse âmbito uma relação de horizontalidade com os sujeitos com os quais trabalham, estratégias de diálogo e estabelecimento de vínculos de confiança mútua. Portanto, o trabalho em equipes multiprofissionais é extremamente valioso, no sentido da interação e troca de saberes ao se relacionar com os sujeitos que são destinatários das políticas sociais públicas. É sabido que as políticas habitacionais prevêem essa multidisciplinariedade, mas é preciso analisar como se dão na prática esses arranjos dentro dos programas habitacionais e, a partir disso, pensar em que e até que ponto precisam evoluir. Como forma de aproximação entre áreas profissionais, vale destacar, no que se refere à política urbana e às políticas setoriais que a integram, a presença das seguintes intervenções e ações no trabalho de assistentes sociais: o cadastramento de usuários, a seleção de beneficiários, assistência técnica à habitação de interesse social, orientações e encaminhamentos sobre tarifas sociais ou isenções de taxas de serviços públicos como água, energia elétrica, esgotamento sanitário, transporte, etc. Aluguéis sociais, elaboração de estudos sociais e emissão de pareceres em temas variados, participação em projetos de urbanização de áreas ocupadas, acompanhamento da execução de programas habitacionais, participação de equipes técnicas, de elaboração e revisão de planos diretores, organização e mobilização social na defesa do direito à cidade, assessoria a organizações populares, sociais, participação e ou representação em conselhos de políticas públicas de políticas urbanas. Este panorama mostra atividades concretas em que os assistentes sociais poderão atuar em equipes de assistência técnica de habitação de interesse social. Mesmo que a lei não exija esse profissional, é possível sua contratação como prestador de serviços, pois legalmente também é um profissional liberal. Ou mesmo contar com convênios de prefeituras que possam fazer a cessão de profissionais de outras políticas. Mas nossa luta mesmo é para que as prefeituras constituam equipes permanentes em sua estrutura. Algum departamento de habitação de interesses sociais nas secretarias de urbanismos ou secretarias similares. Para avançarmos no direito à moradia digna, com alternativas de construção coletiva e popular, é fundamental levar em conta, em primeiro plano, as vivências dos sujeitos em seus territórios, a noção de territorialidade. Essas vivências precisam ser mediadas por análises teóricas, tanto dos profissionais que ali atuam, mas também pelos sujeitos que as experienciam. Para os profissionais de serviço social, isto se traduz como a unidade teórico-prática necessária a enfrentar a questão do messianismo e do voluntarismo de práticas sociais, considerar a responsabilidade do Estado no processo e fazer a crítica ao tecnicismo, ao burocratismo,
ao autoritarismo que historicamente permeiam as políticas sociais. Indicar direções da luta que não abram mão do fundo público e coloquem em seu lugar a lógica do terceiro setor, como por vezes a gente vê ocorrer. Mas sim políticas que fortaleçam a relevância de políticas sociais públicas construídas horizontalmente e territorializadas, articuladas em redes intersetoriais, interdisciplinares e multiprofissionais. Como já foi mencionado anteriormente, o trabalho social é componente obrigatório de diversos programas e políticas habitacionais brasileiras, sendo que, historicamente, sua relação com a habitação é atravessada por contradições e diferentes perspectivas de atuação. Já em 1946, há a inserção do trabalho de assistentes sociais na Fundação Casa Popular. Essa intervenção foi marcada por processos de remoção a favelas e pela preponderância do caráter higienista, normalizador e disciplinador, que marcou a compreensão e atuação sob ações tutelares desses profissionais nas primeiras décadas de sua emergência no Brasil. Já nos anos de 1950 a 1960, cresce a perspectiva de atuação com a comunidade, porém sob referenciais ainda de uma ideologia desenvolvimentista norte-americana, que buscava um processo de mudança dirigida através de uma pseudo-participação, induzindo a mudanças de hábitos e costumes na crença de serem sujeitos do processo. Porém, como o processo é contraditório, muitas dessas práticas do desenvolvimentismo de comunidade tomaram outro rumo e foram tecidas e afirmadas por meio de fóruns e espaços de discussão profissional sobre o desenvolvimento de comunidade, do exercício profissional e de novos compromissos políticos e ideológicos com a classe subalternas, exercitando a partir da aproximação dos assistentes sociais às reivindicações e formas de lutas dos movimentos sociais, o que resultou, sob a ditadura militar, no exílio de diversos colegas assistentes sociais críticos a esse sistema. Já com a criação do Banco Nacional de Habitação, em meados da década de 60, o serviço social passou a ter uma atuação muito mais administrativa no âmbito da política habitacional, centrando seu trabalho, estabelecendo critérios, fazendo a seleção da demanda, acompanhando os mutuários inadimplentes e na organização da comunidade. Na época, orientando e formalizando associações de moradores e conjuntos habitacionais, produzindo os seus estatutos e regimentos para seu funcionamento e orientando demandas relacionadas às relações de vizinhança. Porém, o trabalho social desenvolvido na década de 60, ele vai sendo permeado pela crítica ao pensamento conservador, alcançando a atuação profissional, especialmente pelo Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais de São Paulo, cuja experiência nos marcos de ruptura com o conservadorismo e no compromisso com as lutas sociais sofreu um revés com a demissão em massa dos seus profissionais. Já a partir de 1975, quando o BNH passou a atuar com a população de baixa renda e a urbanizar áreas já ocupadas nos programas habitacionais das companhias de habitação popular e nos programas de cooperativas habitacionais, o trabalho social passou a ser exigido. No entanto, dentro dos moldes de atuação do BNH, reduzindo ao atendimento às demandas emergenciais, em que persistia a remoção ainda dos moradores para os conjuntos habitacionais nas periferias. O trabalho social priorizava a discussão da mudança de vida e em muitas cidades ficava a cargo da secretaria ou órgãos de assistência social. Ainda assim, esses profissionais foram importantes na luta por melhores condições de vida nesse contexto. Já na década de 80, no Movimento Nacional pela Reforma Urbana e no Fórum Nacional pela Reforma Urbana, os assistentes sociais se somaram a outras categorias profissionais e movimentos sociais na defesa da moradia digna e aos recursos da cidade, como transporte, água, luz, escola, creches, entre outros serviços públicos essenciais ao direito à cidade. O extinto Ministério das Cidades, em 2003, apoiado no Programa Habitar Brasil,
do Banco Interamericano de Desenvolvimento determinou como obrigatório o trabalho técnico-social nos programas habitacionais, sendo responsabilidade do poder público local, estadual ou municipal e não sendo possível acessar os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social sem a previsão do trabalho técnico-social. A partir daí, o trabalho social acaba acumulando o arcabouço de normativas e de portarias que referendam o trabalho em toda a intervenção urbana. Inicialmente, em 2009, é publicada a Instrução Normativa 08 pelo Ministério das Cidades e que passou a regulamentar o trabalho social em intervenções com provisão habitacional e urbanização de assentamentos precários. Logo após a publicação da IN 08, a Caixa Econômica Federal, que é o agente financiador da habitação, lança os cadernos técnico-social com a finalidade de orientar as equipes técnicas para o desenvolvimento do trabalho técnico-social em programas operacionalizados pela instituição. Já em 2014, esses documentos são reformulados com o advindo do programa Minha Casa Minha Vida, onde se lança a Portaria 21 pelo Ministério das Cidades, sob o discurso de setores governamentais de atender os desafios que o programa coloca, de qualificar o repertório de ação, trazer sustentabilidade e fortalecimento institucionalmente para a realização do trabalho social em escala. Com a publicação do Manual de Instruções, altera-se os valores dos recursos assegurados para o trabalho social. Nesses programas de reassentamento, regularização urbanística e fundiária, no programa Minha Casa Minha Vida, além da equipe técnica social composta pelo serviço social, sociologia, psicologia, pedagogia, na maioria das vezes são previstos outros setores, como engenharia, arquitetura, direito, financeiro, comercial, de comunicação, de recursos humanos e até mesmo de informática. Ao passo em que a concepção multidisciplinar das equipes facilita o intercâmbio de ideias e de experiência entre os profissionais e otimiza o contato e o desenvolvimento dos projetos com as comunidades, apresenta também como uma característica essencial para as políticas públicas. Não se percebe isso efetivando na prática nos programas habitacionais. O que se percebe da prática é que muitas vezes é a formação de espaços com disputa de valores e divisão do mundo entre as diversas profissões, sem o compartilhamento de conhecimento e tampouco o envolvimento em possíveis mudanças, o que é motivado em grande parte pela própria forma organizacional das instituições, que mesmo na atualidade coexiste com sistemas arcaicos e modernos de trabalho, onde ambientes em convívio servidores do quadro efetivo, concursado, dos seletistas, dos comissionados, que são cargos de confiança e temporários, e que todos são muito impactados pela renovação das secretarias e departamentos públicos diante dos processos eleitorais. Além disso, esse arranjo fragmentado nas experiências de programas habitacionais tem impactado na sensibilidade e no contato com os beneficiários. Observa-se que os assistentes sociais precisam fazer todo um trabalho de interlocução com a comunidade, pois os arquitetos, engenheiros e advogados muitas vezes utilizam terminologias técnicas que são incompreensíveis para a maior parte da população. A forma do assistente social se interrelacionar tanto com a equipe multiprofissional quanto com a população beneficiária se deve ao fato desse profissional se dirigir em loco e conhecer a realidade e os espaços pelos quais o sujeito vive e constrói suas relações e estratégias de sobrevivência. Assim, esse profissional possui um acúmulo de dados e de informação, fruto também do diálogo com outros atores sociais que fazem parte da construção desse trabalho de habitação de interesse social. E é dessa postura que todos os profissionais que pretendem trabalhar com esses dilemas sociais, através ou não de políticas públicas, precisam se valer, pois é através da vivência que se molda a sensibilidade e na prática dialógica que a informação, componente fundamental para a viabilização de direitos, aparece para consolidar o processo de politização e conscientização popular que é tão importante de ser fomentado nesses contextos.
Mas para isso é essencial que se quebre as barreiras que dividem as profissões dentro e fora desses espaços, como esforço para a consolidação mais efetiva e consciente dessas políticas públicas, através de transformações qualitativas desses processos e intervenções e divisões objetivas mais globais que englobem os diversos dilemas que essa população enfrenta. Bom, com base no que foi abordado até agora pela Silvana e pela Daniele, é importante termos claro que a arquitetura e o serviço social são profissões que têm abordagens distintas, mas que não são incompatíveis e não precisam caminhar separadamente se o objetivo é comum. No entanto, na contramão dos programas habitacionais que incluem a atuação do assistente social, como vimos anteriormente, a Lei 11.888 de 2008, que regulamenta a ATS, estabelece que os serviços de assistência técnica objeto de convênio ou termo de parceria com União, Estado, Distrito Federal, município, devem ser prestados por profissionais da área de arquitetura, urbanismo e engenharia. Apesar de mostrar grande avanço ao dialogar com a habitação, reconhecendo o trabalho do arquiteto urbanista, a lei não legitima a multidisciplinaridade como uma premissa da atuação em ATS. No entanto, a ATS praticada em diversas experiências exitosas envolve e reconhece a importância da participação de outros profissionais, como, por exemplo, geógrafos, advogados, assistentes sociais. E para deixar mais clara essa atuação multidisciplinar em ATS, sobretudo no que toca o trabalho técnico-social, trazemos agora duas iniciativas inspiradoras, a partir do ponto de vista das assistentes sociais envolvidas. Sou Ana Luísa de Lira Vaz, assistente social há muitos anos, me formei em 68, né? E sempre trabalhei no campo da educação popular. Depois, introduzida dentro do campo da habitação popular, através de projetos que eu realizei no Rio de Janeiro, junto ao BNH, o antigo BNH, e depois em São Paulo, por muitos anos em São Paulo, desenvolvemos os mutirões autogestionados pela uma organização não governamental que se chamava Associação Comunitária de São Bernardo. Quais diria que são os princípios do trabalho social nos projetos habitacionais autogeridos? Princípios, concepções e conceitos que foram desenvolvidos durante esse trabalho na ONG CAAP, Centro de Assessoria e Autogestão Popular, que não era só a equipe de habitação, tinha vários outros parceiros de outros trabalhos também. E nesse trabalho, então, nós tivemos assim, como princípio fundamental, era tornar realmente pessoas sujeitas da história que elas estão fazendo a história. Sujeito histórico, sujeito ativo, com sujeito de participação, né? E com outros princípios de sujeito coletivo, autogestão, democracia, coletividade, tomada de decisões coletivas e participação social. E a nossa ONG sempre se caracterizou como uma ONG cidadã. Foi uma prática marcada pela forma de parceria na relação com os movimentos de moradia, né? Nós nunca substituímos o Estado, de forma nenhuma. O CAAP é muito mais que uma assessoria, é uma parceira. Então, essas noções de Estado e sociedade civil alicerçou todo o nosso trabalho no CAAP. A gente se embasou também que é a relação do poder público com a assessoria técnica e o movimento popular. Foram os três agentes principais que sempre atuaram nesse trabalho como um todo. Empoderar aqueles que sempre foram marginalizados na sociedade e que agora, a partir de um direito fundamental que era a casa, a gente conseguiu também, e conseguimos, fazer um trabalho educativo em que as pessoas, paralela à construção de suas casas, elas pudessem também ter toda uma formação educacional na abrangência do mundo dela, como o trabalho de gênero, o trabalho de discussão ideológica, o trabalho de entender que sociedade que nós vivemos, ou por que uns têm uma casa tão bonita, tão rica, e os outros não podem ter, que é isso, que desigualdade é essa, de onde que ela vem? Então, isso tudo foi um trabalho de formação política muito forte com as famílias. Essas pessoas, já durante a aula, já começavam a participar de outras esferas na sociedade civil.
participava de conselhos populares, dos conselhos de direito, de sindicatos, de partidos políticos. Então, tudo isso foi englobado dentro de um trabalho muito maior que se originou nessa participação cidadã durante o tempo de construção da sua casa. Excelente, Ana. E qual a importância da abordagem multidisciplinar na produção autogerida? E foi fundamental para o desenvolvimento de todos esses princípios que eu mencionei. Senão a gente não teria alcançado o nível de desenvolvimento e de crescimento das pessoas como foi alcançado. Por vezes nos custava um pouco esses técnicos compreenderem a necessidade da formação social e política das pessoas. E todos participavam, digamos, da definição, né, da nossa proposta. Nossa proposta era essa, então todos tínhamos que discutir bem se a gente aceitava essa proposta, se a gente ia a campo levando essa proposta na mente e no coração, entendendo que construir com os movimentos uma cultura participativa, né? E essa conjunção da nossa, enquanto uma ONG, uma equipe que não tinha só técnicos, nós tínhamos lideranças comunitárias que faziam parte dessa equipe, trazia sua experiência, sua vivência de organização popular muito forte. Então, esses foram fundamentais mesmo no nosso trabalho. O trabalho técnico social foi feito pela Lourdinha e ele foi um trabalho essencial dentro do processo, porque não só por conta da trajetória da Lourdinha no movimento negro unificado, por entender a comunidade, mas também pelo conhecimento que ela tem sobre essa área de organização social, comunitária, mobilização, né? E às vezes a gente enxerga a construção de moradias de uma forma muito pragmática, né? De vir construir uma casa, mas tem todo um trabalho de bastidor, de negociação, de resolução de conflito, de mobilização que é essencial. Pois é, o arquiteto, ele tem uma trajetória longa, mas aqui ele iniciou muito antes, né, porque tem toda uma parte institucional de contato com a Caixa Econômica, contato com a prefeitura, com os construtores, durante a execução, né, e depois no pós-ocupação também, né, para ajustar alguns problemas na construção. Então, vai desde a concepção, a execução, como também depois na parte de acompanhamento da qualidade das obras. Então é um trabalho longo, tanto que esse projeto com a comunidade aqui da Toca, ele tem quase 7 anos de duração. Então a gente percebe, uma das reflexões possíveis é a nossa necessidade de ampliação da nossa percepção, da nossa sensibilidade, para a nossa trajetória de formação, né? O que a gente tem como instrumento para atuação e o que a gente tem como zona relativamente de conforto, e percebe que o que a gente aprende na escola, na universidade, até muitas vezes no contato da atuação profissional, ela é muito importante, mas ela é insuficiente para poder trabalhar com uma comunidade, seja uma comunidade tradicional, como os quilombolas, ou seja qualquer outra comunidade que tem relações de vínculo, né, entre famílias, entre pessoas e com o território, que são muito delicadas e muito sensíveis. O que se faz no dia a dia do contato com a comunidade não é algo que a gente consiga ensinar muito na escola, na sala de aula. E tem uma outra parte que é também de uma necessidade de aperfeiçoamento dentro da trajetória de capacitação operacional, porque um projeto como esse exige saber fazer projeto, mas exige, por outro lado, também uma parte muito sensível, né, de contato com o construtor, de gestão de material, gestão orçamentária, contato com prefeitura, com Caixa Econômica Federal, com projeto, com programa, que tem uma complexidade grande de exigências, né, de parâmetros legais e tal. Então é um conjunto de aprendizado muito grande. Quem entra num projeto como esse, o profissional qualquer que seja, ele entra de uma forma e sai de outra, né? Então é um processo que exige amadurecimento e exige abertura, né, para esse olhar mais sensível. Eu sou Maria de Lourdes, sou coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado. Organizamos socialmente e politicamente as comunidades no estado de Santa Catarina. Um dos eixos de maior luta nossa, né? E quando a gente chega nas comunidades, a primeira coisa que a gente, para garantir as políticas, o desenvolvimento, a primeira coisa que a gente se depara é com as habitações, né? Como é uma comunidade que historicamente tem muitas exclusões, né? O trabalho técnico-social ele foi extremamente difícil, mas ao mesmo tempo muito compensador, né? O projeto social das habitações trouxe essa possibilidade de dialogar, de proporcionar oficinas e reflexões sobre a história da comunidade e para a própria comunidade. As maiores dificuldades elas estavam relacionadas ao território. A comunidade tem uma história de expropriação do território, né? Ela perdeu o seu território
e aos conflitos internos. Um trabalho intenso de mobilização dos núcleos, de organização dos núcleos, né, de delimitação também dos espaços desse núcleo, né, para que todos tivessem o direito a construir as 22 casas com todas essas dificuldades que nós tivemos, inclusive em relação ao território. Olha, eu acho que nós só conseguimos realizar as 22 casas, concluir o projeto, por essa interação, né, entre o projeto social e o serviço técnico. Se o serviço técnico tivesse se colocado simplesmente como técnico, né, e se apegado à questão da normatização, da legalidade, nós não teríamos conseguido construir as casas. Eles tiveram essa compreensão, né, esse diálogo de escutar o serviço social, de entender a lógica da comunidade, de entender que a técnica não pode estar acima da cultura, acima do jeito de ser e de estar das pessoas e da comunidade. No início, né, foi, eu não diria complicado, mas teve que ter um tempo para que a comunidade entendesse que esses técnicos estavam aqui, né, para poder ajudá-las a construir o sonho delas, que era uma moradia com dignidade. As comunidades, elas constroem no seu imaginário, né, uma arquitetura. Né? Por incrível que pareça, elas têm uma arquitetura. Né? E esse projeto arquitetônico que parte do imaginário da história da comunidade, às vezes ela se confronta com conceitos acadêmicos da arquitetura. E teve uma equipe técnica, né, que teve essa compreensão, que começou a olhar a comunidade e entender por onde essa comunidade estava, qual era o diálogo que a comunidade queria transmitir a eles, tiveram essa paciência. Então hoje foi muito compensador, assim. Morar com dignidade significa, né, ter uma casa digna para isso, né, e adaptada à cultura da comunidade. Partindo do entendimento da importância da multidisciplinaridade, baseado em experiências como essas dos mutirões autogeridos de São Paulo, da extensão universitária na Toca Santa Cruz, o CAU, através do Plano Estratégico de Implementação da ATS, o PEIATS, determina como objetivo estratégico fomentar a ATS como ferramenta para a promoção da justiça e a inclusão social nas cidades. A partir do reconhecimento de que as populações de baixa renda demandam por uma assistência técnica e que é complexa, envolve também a leitura e a ação de outras disciplinas que não só a arquitetura, o urbanismo e a engenharia. Assim, nos diferentes arranjos propostos pelo PEI, tanto na esfera pública quanto na privada, a participação de assistentes sociais está prevista, sobretudo no que se refere ao estudo social da demanda. Além disso, para efetivar essa atuação multidisciplinar, coloca como caminhos a articulação com o Sistema Único de Saúde, o SUS, e com o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS da região, na perspectiva de promover um diálogo entre as políticas públicas. E, através da aproximação com o CREA e com o CRES, de modo a estruturar uma rede multidisciplinar de ATS. Além desses caminhos, sugerimos uma aproximação com as atividades envolvidas nos cursos de serviço social das universidades. Aqui em Florianópolis, por exemplo, sabemos que o Núcleo de Estudo em Serviço Social e Organização Popular, o NESOP, da UFSC, desenvolve várias atividades com movimentos sociais. Mas claro que para esses arranjos alternativos serem efetivos, é importante que se estabeleça uma relação mútua de confiança e comprometimento com as causas sociais e com a comunidade beneficiada, e que promova, de fato, o intercâmbio de conhecimento. Além disso, é interessante que se priorize uma aproximação com aqueles profissionais e entidades que já possuem um vínculo com a comunidade, como aconteceu no caso da Toca. Próximos de encerrar esse vídeo, eu vou retomar um aspecto muito importante que trouxemos ao longo dele a partir de uma passagem retirada do Plano Estratégico de Implementação da ATS. A ATS, pensada enquanto política pública, é uma estratégia que complementa as ações em escala propostas pelos programas de produção de moradia, ao mesmo tempo que não se propõe ser uma intervenção que tem por objeto unicamente a unidade de habitação, visto que parte do princípio que a moradia transcende a unidade habitacional, pois envolve todo o contexto socioterritorial no qual o morar está inserido. Incide justamente sobre múltiplas questões sociais e que tem dimensões como a promoção de justiça social, podemos, enfim, compreender a importância do trabalho técnico-social para a ATS. Para garantir o direito à cidade, é preciso ir além da moradia. É preciso agir sobre uma série de outros direitos e obrigações historicamente negados à população. E para que isso seja viabilizado, é imprescindível que se garanta a participação de profissionais do serviço social. Para nós, arquitetos e urbanistas, portanto,
além de reconhecer a importância da multidisciplinaridade, no que se refere à inclusão do trabalho técnico-social para o arranjo da ATES, é preciso também desenvolver uma leitura crítica da nossa atuação profissional, pois essa se mantém muito amarrada às questões técnicas. Para a ATES, como a gente já disse, é essencial que haja uma imersão na realidade da comunidade e que se tenha uma capacidade de adaptação às circunstâncias que possibilite o estabelecimento de uma relação horizontal, dialógica, de confiança entre todos os envolvidos.